Quando nós falamos em isômeros, nós estamos falando de compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, tá? Como esse exemplo aqui, que é o C2H2Cl2. Então, aqui há o isômero cis e o isômero trans. Ambos apresentam a mesma fórmula molecular. O que muda é a sua geometria, tá? A orientação dessa molécula no espaço, né? Porém, há uma série de outras isomerias, ou seja, muitos outros compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas são diferentes estruturalmente, tá? Então, a isomeria, ela se divide em plana ou espacial, tá? E dentro da espacial foi isso aqui que nós estudamos, ó. Isomeria geométrica, cis ou trans. Então, agora o que eu vou mostrar para vocês é com relação à isomeria plana de cadeia, de posição e de função. Isso aqui eu vou só dar uma pinceladinha, já que nós não estudamos ainda funções orgânicas, né, que está mais para frente ainda. E em seguida, vou falar sobre a isomeria ótica, certo? Então, assim, a isomeria de cadeia é bem importante que você, para você compreender essa parte, que você tenha assistido a videoaula sobre a classificação de cadeias carbônicas, tá? É bem simples, é um conhecimento bem simples, para quem tem vontade de fazer ENEM, vestibular, é importante, e foi onde também nós começamos a compreender algumas nomenclaturas das coisas comuns, né? Como eu falei das gorduras saturadas e insaturadas, que na verdade isso é uma classificação de moléculas, enfim, de compostos químicos, né? Então, a isomeria de cadeia, aqui tem dois exemplos nesse slide, são isômeros, então compostos que têm a mesma fórmula molecular, nesse caso C4H10, porém, na classificação da cadeia eles são diferentes. Então, esse aqui é um composto com 4 carbonos e 10 hidrogênios com uma cadeia linear normal. E este aqui, da mesma forma, os mesmos elementos e as mesmas quantidades de cada elemento, mas uma cadeia ramificada, tá? Que é uma cadeia carbônica que tem mais do que 2 extremidades de carbono. Neste outro exemplo aqui, também é uma isomeria de cadeia, porque eles também apresentam essa mesma fórmula molecular, porém um é uma cadeia fechada, um ciclo, e aqui é uma cadeia aberta. Outro exemplo em que, neste caso, essa é uma cadeia que nós chamamos de heterogênea, né? Uma vez que há um elemento químico entre carbonos, um outro elemento químico, neste caso nitrogênio, entre carbonos, né? No meio da cadeia. E neste outro caso aqui, este nitrogênio ele está aqui na extremidade da cadeia, então ele não é considerado o que nós chamamos, e eu chamei na última videoaula sobre, na videoaula sobre classificação de cadeias, como um heteroátomo, né? Aqui o nitrogênio é um heteroátomo porque ele está bem no meio da cadeia carbônica, né? Entre carbonos. Aqui ele está na extremidade, então ele não é considerado heteroátomo. Então essa cadeia aqui é homogênea, certo? Então, novamente, são isômeros de fórmula molecular C2H7N, porém, cadeias distintas, e isso muda tudo, muda completamente. Da mesma forma que nós vimos que uma coisa é a gordura na sua forma natural, né, a gordura insaturada, que naturalmente ela é cis, né? A gente não se refere dessa forma na linguagem comum do dia a dia, né? Mas ela é cis, essa conformação, que é o contrário do trans. E depois que ela passa por um processo, ela se transforma na gordura trans, que dentro do nosso organismo, os nossos receptores não a reconhecem como natural, né? Então, aqui tem uma pergunta que, se esses dois compostos aqui abaixo, eles são isômeros de cadeia, tá? Que são esses exemplos que eu dei para vocês. Primeiro, eu tenho que saber se eles são isômeros. Essa é a primeira pergunta, né? Então, para saber se são isômeros, eu obtenho a fórmula molecular de ambos, que vocês já sabem como faz isso, e já neste momento
eu visualizo que este aqui, na verdade, é o C3H8 e esse o C3H6, portanto, nem isômeros são, muito menos de cadeia, né? Mas vem como uma pegadinha, uma vez que nós acabamos de ver essa diferença entre as classificações das cadeias de cada um dos isômeros, e aqui nós já vemos que ela é fechada e aqui é aberta, né? Porém, eles não apresentam a mesma fórmula molecular, não são isômeros. Agora, com relação à isomeria de posição, significa que algo na molécula, quando nós comparamos dois isômeros ou mais, tá? Tem fórmulas moleculares que têm 9, 12, 15 isômeros, né? 15 moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. Enfim, então aqui a posição de alguma coisa importante, alguma característica da molécula vai variar de um isômero para outro. Então, neste exemplo aqui, o que varia é a dupla ligação, ó. Neste caso, a dupla ligação está entre o primeiro e o segundo carbono, ó. E neste caso, entre o segundo e o terceiro. Ai, prof, mas é só um detalhe, né? Não é só um detalhe. É a mesma coisa que, por exemplo, quando na química, gente, um hidrogênio a mais, uma ligação a mais, um carbono a mais, não é pouco, né? Por exemplo, a água que nós tomamos, H2O. H2O é fundamental para a vida, nós precisamos, né, estar sempre nos hidratando e tudo mais, diversas formas. Mas água oxigenada, que é H2O2, é a diferença de um oxigênio e eu não posso nem pensar em ingerir água oxigenada, né? Outra coisa, outro exemplo que eu posso dar é com relação ao etanol, que é o álcool em que ele está presente nas bebidas alcoólicas, é o álcool que num processo de fermentação, que é muito comum nos alimentos, por exemplo, no pão, o álcool, o etanol é formado. Tá certo que depois ele é evaporado quando é colocado no forno, né? Mas ele não apresenta uma toxicidade para nós. O etanol, ele é um álcool que apresenta 2 carbonos, tá? O metanol, ele é um álcool que apresenta um carbono só. Então você olha, pô, uma diferença de um carbono, prof, que diferença faz? O metanol é extremamente tóxico, causa cegueira, né? Já foi responsável pela morte de muitas pessoas em momentos em que não se tinha esse conhecimento e as pessoas iam beber, né? E tinha metanol nessa composição. Então, a gente não pode subestimar essas pequenas alterações das moléculas, que elas mudam radicalmente. E quando eu estiver falando de isomeria ótica, isso vai ficar muito claro. Tá bom? Então aqui foi um exemplo de isomeria plana de posição, alterou a posição da dupla ligação. E aqui mais exemplos de isomeria de posição. Neste caso aqui, os isômeros do C8H10, há uma diferença na posição dos CH3 aqui, ó. Aqui eles estão em carbonos vizinhos e aqui não. Porém, vocês podem calcular, obter por conta própria a fórmula molecular, né, contar os carbonos e os hidrogênios e vão obter para ambos C8H10. Não esqueçam, ou melhor, lembrem-se, né, de que esse círculo aqui, ele representa 3 ligações, isso aqui é o benzeno, tá? 3 ligações duplas, intercaladas aqui dentro. Outro exemplo, C4H10O. O que está mudando aqui? A posição de quem? A posição do OH. Tá? Então, aqui o OH está aqui nesse carbono, ó. Aqui tem um carbono, carbono e aqui também. 4 carbonos. O OH está neste carbono da ponta, enquanto aqui ele está neste segundo carbono aqui, ó. Não é bem o da ponta, né? Então, aqui há uma diferença na posição do que nós chamamos de grupo funcional, que a gente ainda vai aprender aqui, da mesma forma que nos compostos inorgânicos há classificações, né? São básicos, ácidos, sais ou óxidos. Aqui na química orgânica há diversas, né? 15 talvez ou mais funções orgânicas, que a gente vai estar aprendendo algumas delas, né? Então, como o OH ele pertence a uma função orgânica que é o álcool é uma função orgânica, então aqui está dizendo que está mudando a posição do grupo funcional. Isso aqui é só para vocês entenderem o que está escrito aqui, certo? Mas o que eu quero que vocês reconheçam nesse momento é só ver qual que é a diferença entre ambos, entre os isômeros. Mais um exemplo aqui. Agora,
posição do nitrogênio, que é o heteroátomo, antes estava na extremidade, né, mais próxima da direita, e agora está aqui bem no centro, neste outro isômero. Por último, isomeria plana de função. Como a gente não trabalhou ainda as funções, né, eu vou falar rapidamente para também não ficar em aberto, mas é quando os isômeros são isômeros, porém a função é diferente. Então, aqui, o oxigênio, ele está ligado num hidrogênio, ó, né? Uma das ligações é feita com hidrogênio, a outra em carbono. Então, aqui ele é um álcool, ó, função álcool. Porém, quando o oxigênio está entre carbonos dessa forma aqui, ó, ele é um éter, nós chamamos de éter, certo? Então, quando há também essa mudança de função, nós chamamos de isomeria de função. Aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Então, para cada par de compostos, vocês vão ver primeiro se são isômeros. Se for, que tipo de isomeria dessas que a gente estudou até então, considera também a isomeria geométrica cis e trans, né? E essas outras que eu mostrei agora para vocês, que tipo de isomeria cada um desses pares apresenta.